Olá, amigos, tudo bem? Como é que vocês têm passado? Espero que esteja tudo bem por aí. Então, eu sou o professor Marcelo Vergotti e venho aqui para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, o nosso estudo aí de catequese e continuar dando os passos na direção desse conhecimento tão importante para nós católicos, né? Hoje nós vamos tratar do pecado original e das raízes do pecado, das concupiscências que nós sofremos depois de termos adquirido essa mancha. Então, para a gente começar bem, vamos invocar o Espírito Santo, e esperar que ele nos abra a mente, o coração, a inteligência, para que a gente possa aproveitar bem esse conteúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na última semana, eu falei para vocês aqui, até mandei vocês guardarem esse artigo do Catecismo. Aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Falou, pronto. O artigo 377, que diz assim: o domínio do mundo que Deus tinha concedido ao homem desde o princípio realizava-se, antes de mais, no próprio homem como domínio de si. Ou seja, o homem também tinha domínio de si numa situação antes do pecado. O homem era integrado e ordenado em todo o seu ser. Ordenado. Então, assim, havia uma ordem que Deus estabeleceu e o homem era ordenado por essas leis. A nossa vida tinha uma ordem, era integrada, todo o nosso ser. Porque livre da tríplice concupiscência. E é isso, foi isso que eu pedi para que vocês guardassem, O que era essa tríplice concupiscência? Nós éramos livres da tríplice concupiscência, que o sujeita aos prazeres do sentido, observem, prazeres dos sentidos, a ambição dos bens terrenos e a afirmação de si. A afirmação de si, que é a questão da soberba, a questão do orgulho, Então, daqui, partindo desse artigo, eu preparei aqui um PowerPoint para facilitar o nosso trabalho. Então, nós temos aí a natureza do pecado. É isso que a gente vai ver no dia de hoje, tá bom? Então, coragem. Então, iniciando aqui o nosso PowerPoint, a natureza do pecado. Espero que vocês acompanhem aí, vai ficar muito fácil vocês entenderem toda essa implicação. E por que é tão importante nós falarmos já dessa natureza, porque é conhecendo a si próprio que nós podemos caminhar em direção ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo das nossas falhas, sabendo dos nossos problemas e confessando os nossos defeitos. Então nós temos aqui, uma imagem catastrófica aqui da queda. E aí nós vamos falar da invenção do pecado. Então, no Catecismo da Igreja Católica, vou marcar aqui com um lápis, Catecismo da Igreja Católica, no 391 diz assim: por trás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus. A gente viu isso, na última semana. Uma voz sedutora oposta a Deus. Essa é a voz de Satanás.
a qual por inveja nos faz cair na morte. A Escritura e a tradição da igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Diabo, só para lembrar, significa divisão, tá? Diabo é o mesmo que divisão. Segundo o ensinamento da igreja, ele foi o primeiro anjo bom. Foi primeiro um anjo bom. Ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram, por Deus, criados naturalmente bons. Mas eles, por si, se fizeram maus. Ou seja, a opção pelo mal é uma opção do próprio Satanás. Ele optou ser mau. Ele optou ter essa voz oposta a Deus. Né? Oposta a Deus. Essa opção dele. Ele tinha liberdade para isso. E nós também temos a nossa liberdade. A invenção do pecado. Então, já aqui no 392, de certa forma eu estou dando aí uma recapitulada na última aula, né? E para que vocês tomem pé. A Escritura fala de um pecado desses anjos. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados que, radical e irrevogavelmente, recusam a Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais: sereis como deuses. Essa é a promessa que Satanás fez. Sereis como deuses. Né? E é essa a proposta que Satanás nos faz todo dia. Né? Sereis para que a gente possa idolatrar nós mesmos. Né? Que nós, ao endeusamento de si próprio. Né? E a gente cai nisso todo dia. O diabo é pecador desde o princípio, o pai da mentira. E nessa mentira, os nossos primeiros pais caíram. E aqui eu já li esse versículo que eu acho, esse capítulo muito bonito. O 393 é o caráter irrevogável da sua opção e não a falha da infinita misericórdia de Deus que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. O pecado dos anjos não possa ser perdoado. Ou seja, essa questão irrevogável é o seu caráter irrevogável e faz com que os anjos não possam ser perdoados. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. E isso aqui é muito importante para nós. Não há salvação para o homem depois da morte. Morreu. Ou você se arrepende antes, reconhece nosso Deus antes, ou você morre em pecado. Como o pecado entrou no mundo? Então nós temos aí uma figura que mostra, né? A serpente, Adão e Eva, e nós sendo o homem e a mulher sendo expulsos do paraíso. Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva muito importante com relação ao gnosticismo, né, que eu citei na última aula. Numa visão gnóstica, e por que eu quero pontuar isso? Porque basicamente hoje nós vivemos um predomínio de uma visão gnóstica muito grande dentro do cristianismo. E eu gostaria que vocês também começassem a observar isso. Então, para o gnosticismo, a serpente, essa que está aqui, né? A serpente, ela veio nos libertar, né? Para o gnosticismo, Deus, quando criou o homem, criou aquela massa, né, feito de barro,
E esse homem, e esse Deus, que é um Deus mau, o Deus da matéria, criou tudo como matéria. Esse Deus mau, ele foi de certa forma enganado. E quando ele soprou nas narinas do primeiro homem, e aí ele colocou lá uma centelha de vida, essa centelha de vida é uma centelha de vida de um Deus bom, um outro Deus, né, que enganou esse Deus mau, para que quando ele soprasse ali essa centelha de vida entrasse no corpo do homem. Ou seja, então nós teríamos um dualismo. A matéria é ruim porque é criada pelo demiurgo, um Deus mau, e o espírito por um Deus bom que foi injetado em nós por um Deus bom. Então nós temos essa fagulha. E aí tudo que é matéria é ruim e tudo que é espiritual é bom, né? Então se rejeita completamente a matéria. Como eu falei na última aula, Deus funde matéria e espírito quando cria o homem. Porque tudo era um reino espiritual e tudo era um reino material. Até o sexto dia, Deus tinha criado todo o mundo, criou todas as coisas materiais. E aí, quando ele cria o homem, ele funde. Ele dá dignidade ao material, colocando aí a fusão com o espírito. E o homem é essa dignidade. Para o mundo gnóstico, não. Nós somos um espírito preso num corpo, né? Num corpo mau. E o mundo é mau, então, porque foi criado por um Deus mau. Então, tudo que é material é rejeitado pelo gnosticismo. E a serpente, na visão gnóstica, ela teria que ser venerada, porque ela veio abrir os olhos do homem e da mulher para essa tirania desse Deus. Há uma tirania desse Deus que quer nos manter, de certa forma, inocentes, né? Sem ver a realidade. E na hora que Adão e Eva comem do fruto, e aí eles ganham esse conhecimento. Eles ganham essa gnose, né? Gnose é conhecimento. Então a serpente veio mesmo como se fosse para nos libertar desse sonho, dessa prisão, que é um mundo onde nós estamos aprisionados por um Deus. Eu vou depois continuar falando disso e montando uma dicotomia entre a nossa visão cristã e uma visão gnóstica. Então aqui, quando o homem e a mulher tomam do fruto da árvore, esse Deus mau ele se enfurece e expulsa Adão e Eva do paraíso, né? Expulsa. Aqui é o contrário, a nossa visão cristã. O homem optou, né, sereis como deuses, optou por ser Deus, mas sem Deus. Ele se encheu de si próprio. Eu serei como ele, estou sendo enganado. Então Deus seria algo que está enganando o homem. E aí o homem se envaideceu e quis tomar parte desse reino de Deus, né? A nossa promessa era assim, era tornarmos parte do reino de Deus com Deus. Mas o homem optou por querer esse reino sem Deus. E aí a gente se quebrou, né? Como o pecado entrou no mundo? A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ou seja, a serpente falou: e aí, vocês podem comer de tudo? O que pode acontecer? Então a mulher colocou aqui: não podemos comer tudo, menos esse fruto, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos alertou. Ou seja, a nossa falta de obediência, né, nos levou a esse pecado. E aí a serpente diz: não,
Tornou a serpente: vós não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que comer dele, que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, sendo conhecedores do bem e do mal, desse conhecimento, dessa gnose, ou seja, essa gnose, esse conhecimento, nós seremos livres, livres dessa tirania desse Deus. E aí a serpente nos enganou assim. Venha para a liberdade, venha ser livre. Aqui você pode usar drogas, aqui você pode ter sexo livre, aqui você não tem limites, aqui você pode fazer o que você quiser. E é exatamente essas coisas que nos tornam escravos. Tudo hoje que você observa no mundo, que as pessoas alegam ser liberdade, na realidade é escravidão. Uma pessoa que usa droga, ela é livre? Não, ela é escrava da droga. E você que não usa, você é livre, você é livre. Eu não uso isso aqui. Eu sou livre para um dia, se quiser usar, você usar. Quem é bebida alcoólica, você é livre para beber. Mas o outro que é viciado em álcool, ele não é livre para deixar de beber. Então nós caímos nesse pecado e perdemos a nossa liberdade. É isso que aconteceu. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer. Aí eu quero que vocês observem as 3 libídines. Olha. Era bom para comer. Então aqui é o primeiro libido. Bom para comer. Depois, de agradável aspecto. Ou seja, era bom para ver. E muito apropriado para abrir a inteligência. Muito apropriado para abrir a inteligência. Então você tem aqui os 3 libidos de que a gente falava lá no catecismo. Eu vou trazer aqui de novo. Olha lá. O domínio do mundo que Deus tinha concedido ao homem desde o princípio realizava-se antes de mais no próprio corpo do homem como domínio de si. O homem era integrado e ordenado em todo o seu ser. Era livre da tríplice concupiscência, dos prazeres do sentido, dos sentidos, ou seja, essa coisa comer, beber, sexo, essas coisas do corpo, tudo que é sensação de frio, de calor, de prazer, tudo aqui os sentidos. Depois a coisa dos bens e depois a afirmação de si. Então esses são os 3 libidos que a gente vai ver aqui, ó. Olha lá. Comer. O comer aqui são todas as coisas ligadas ao corpo. Tudo que é ligado, por exemplo, ao seu aparelho digestivo e as coisas, as sensações, sensação, como eu falei, de prazer, de quem come, de quem bebe, de sexo, de todas essas coisas do corpo, sensação de conforto, Então, essas coisas aqui do comer. O de agradável aspecto é aquela coisa de que você deseja. Você deseja. Então, a fruta da árvore, ela era bom para comer, tinha um aspecto agradável e muito apropriado para abrir a inteligência. Ou seja, para ter esse conhecimento, esse engrandecimento de si, como está aqui no catecismo. Vê aqui, mais uma vez. Afirmação de si. A afirmação de si. Então, continuando. Como o pecado entrou no mundo, Essa é a pergunta. Então nós temos esses três libídines. Era bom para comer,
Era agradável, de agradável aspecto, ou seja, era bom para ver, e muito apropriado para abrir a inteligência. Então, esses são as três naturezas desse pecado que nós adquirimos, ou seja, nós caímos nessa tríplice concupiscência, que é essas três coisas aqui. Vocês observam que esses são os mesmos aspectos, né? As mesmas coisas que o demônio tentou a Jesus Cristo. As três tentações que Jesus sofreu são exatamente essas três libídines. Vamos lá, as tentações de Cristo. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi enviado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. Disse então o demônio: Se és filho de Deus, ordena que esta pedra se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então nós temos aqui, o comer. Nós temos o comer, como eu havia falado. O primeiro libidine, comer. Comer a primeira natureza do pecado aí que Jesus sofreu. Foi a mesma coisa que nós adquirimos lá com o pecado original. O demônio enviou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: Eu lhe darei todo este poder e glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhes: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e a ele só servirás. Vê. Então aqui Jesus Jesus é tentado ao ver esses reinos e querer desejar esses reinos. Olha aqui que maravilha, tudo isso será seu. É como você quando entra numa concessionária de carro ou você entra no shopping center, você tem essa coisa da concupiscência dos olhos, né? Ou quando você fica horas na frente da televisão ou do computador, do celular, vendo fotos de pessoas e aquela coisa dos olhos, você fica, sim, entorpecido por aquilo. E por último, o demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardem, que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferisses o teu pé numa pedra. Jesus disse: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, aqui é para Satanás tenta Jesus nessa coisa do: olha, se você é mesmo filho de Deus, vai e prova para mim. Essa coisa de encher-se de si, como disse o catecismo, né? Você vai encher-se de si próprio, dessa concupiscência, dessa vaidade, dessa soberba da vida. Então você alinha aí essas três concupiscências. E Jesus foi tentado exatamente por essas três. E nós temos então, porque tudo o que há no mundo, Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Observa, aqui as três concupiscências. Esse aqui já no 1 João. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Soberba da vida é essa questão da vaidade, de eu encher a mim mesmo, que eu sou essa pessoa maravilhosa, essa coisa que só eu sou
né? Então nós temos essas três coisas, essas três libídines. E aí, essas três libídines, essas três doenças que nós temos, elas são resultado desse aqui que é chamada de filáusia. Né? Filáusia, que nós adquirimos com o pecado original. Com o pecado original, o amor do homem por si mesmo experimentou uma desordem. Ele prefere gozar dos bens mutáveis a honrar o bem imutável que é Deus. Então nós adquirimos um amor desordenado, né? Desordem. Né? O amor do homem por si experimentou uma desordem. O que é esse amor por si desordenado? Como é que um amor que hoje em dia assim, não ama a ti mesmo? Primeiro você tem que se amar. Mas veja só, quando você tem um amor desordenado, né? A gente sempre foge da dor por um amor desordenado. Então, você tem lá uma criança que ela tem que fazer um exame. Ela precisa tomar uma injeção dolorosa. Aquela injeção é boa para a saúde dela e para a vida dela. No entanto, ela não quer. Esse desejo de preservação é tão grande que ela rejeita o tratamento. De certa forma, a gente vê isso também em pessoas adultas, né? Não, eu estou bem aqui, eu não vou no médico, ou eu não me cuido porque eu tenho esse instinto de preservação e eu recuso o tratamento. Ou o drogado, né? O drogado, ele vai para as drogas por quê? Porque a droga dá uma certa sensação de alívio, de alegria, de euforia que ele precisa para ele sair do mundo, da dor do mundo real. Então, esse amor desordenado atira ele para o mundo das drogas ou da bebida. Né? A pessoa que se atira na bebida também ela quer uma fuga. E é fugindo que ela vai... É por causa desse amor desordenado é que ela exerce esse processo de fuga. Então, a filáusia, de certa forma, na hora que nós temos o pecado original, né? Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles adquirem esse amor desordenado por si, que recai exatamente nas três libídines. Então eu tenho aqui São Máximo Confessor diz o seguinte: toma cuidado com o amor próprio, mãe de todos os vícios, e que é o amor irracional do próprio corpo. Sem dúvida, dele nascem os três primeiros pensamentos passionais fundamentais. Ó, aqui mais uma vez. Então, como eu falei, ó, o amor irracional pelo próprio corpo, essa filáusia, esse amor desordenado por si mesmo. E ele traz os três primeiros pensamentos passionais fundamentais: o da gula, né, o da avareza, essa coisa de querer ter, de possuir, e o da vanglória, que tem origem nas exigências necessárias do corpo. Por eles nascem todas as séries de vícios. Tenha cuidado com o amor próprio. Combate-lo com muita sobriedade, destruindo nele. Destruindo ele, são destruídos todos os pensamentos que dele provêm. Está mal redigido aí, eu corrijo. O amor próprio é causa de todos os pensamentos passionais. Dele se engendram três pensamentos capitais da concupiscência. Aí mais uma vez, São Máximo ele diz aqui, ó, mais uma vez: a gula, a avareza e a vanglória. A gula nasce da gula, que interessante. Da gula nasce a fornicação. Da avareza nasce a avidez.
da vanglória, a soberba. Então a gula, ela está associada, né, a esse primeiro pecado, que é o era bom para comer. Você tem aí a gula, todos esses pecados que são inerentes ao corpo. Então, assim, praticamente todo o aparelho digestivo e reprodutor é tudo ligado à gula. Então, assim, você vê que o guloso ele é preguiçoso, o guloso ele tem uma inclinação sexual desequilibrada, né? Ele gosta de coisa confortável. Então, todas essas coisas ligadas ao corpo, ao conforto, ao sexo, aos prazeres da carne, isso tudo vem desse negócio de comer. Então, a gula ela dá todos esses filhotes, né? Fornicação. O guloso também ele tem o pecado é falastrão, fala demais, fala palavrão, tem desregulamento ou seja, na oralidade desregulada. A boca também é um aparelho é um órgão do aparelho digestivo. Então a boca já começa por aí. O guloso é falador, conta piada indecente, gosta de falar demais. O guloso é assim. E a avareza? A avareza vai te dar aí o fruto da avidez. Todas essas coisas ligadas ao olhar, né? A pessoa quer olhar, ela começa a desejar. Você observa que todos esses pecados ligados à carne, eles são muito ligados a essa coisa da sobrevivência, que é comida e sexo, que dá procriação, né? A essas coisas de manutenção da espécie. É comida, descanso, segurança, conforto e reprodução. A avareza já é uma coisa do possuir, né? Essa coisa de você olhar e você quer possuir. Então você já não é uma coisa mais desequilibrada, né? Porque é natural do homem querer sobreviver e querer deixar a sua prole e querer viver bem. Mas essa coisa de possuir desreguladamente, eu quero um carro, depois eu quero outro carro, depois eu quero outro carro. Então, as mulheres, eu quero uma bolsa, depois outra bolsa mais bonita, ou sapato, coisa assim, que você vai sendo levado por essa concupiscência dos olhos. E a vanglória e a soberba, né? A vanglória e a soberba estão ligadas uma à outra. Então, nós temos aqui, todos os outros se seguem cada um dos três. Né? Todos os outros se seguem a cada um dos três. O da ira, o da maledicência e os mais. Então, a ira... vamos ver aqui. Da gula nasce a fornicação, da avareza a avidez, da vanglória o da soberba. Todos os outros seguem cada um dos três. O da ira, o da maledicência e os demais. Estas paixões atam a mente a coisas materiais e as retém na terra, como pedra pesadíssima em cima dela, sendo embora a mente, por natureza, mais leve e ágil que o fogo. Então você já tem ali mais a ira. A ira vai estar ligada muito a essa questão aqui da soberba e da vanglória, porque quando você não adquire alguma coisa, né? Você está lá, você quer alguma coisa para si, né? Você não conseguiu, você vai ter a ira. E esse sentimento de ira vai te levar ao quê? A maledicência. Você vai falar mal. Então, assim, como aquele caso, você quer namorar com a menina não namora com você. Aí você vai ficar irado e vai falar mal dela, vai querer destruir a reputação da moça. Quantas vezes a gente vê isso? Né? E exemplos dessa natureza. Então, quando você não consegue adquirir aquele bem, você trabalha para destruí-lo. Tratam-se de 3 libidos, libidines em latim. A primeira, o libido amandi, é o apetite desordenado que tem por objetivo tudo que pode fisicamente sustentar o corpo,
seja para a conservação do indivíduo, bebida, alimento, seja para a conservação da espécie. As coisas venéreas. O objetivo dessa concupiscência é tanto a gula quanto o sexo desordenado, que é o vício da luxúria. Então você começa a ligar aí gula, luxúria, elas começam a estar tudo ligadas uma com a outra, né? Com essa questão do era bom para comer. Todos esses prazeres do corpo. Depois, a segunda, o libido possidente. Tem por objetivo as coisas que não se tem por objetivo as coisas que não se apresentam para a sustentação e o prazer da carne, mas agradam a imaginação. Por exemplo, o dinheiro, vestes, outras coisas desse gênero. É esta espécie de concupiscência que se chama de concupiscência dos olhos, ou seja, aquela coisa que era bom para ver. Por fim, a terceira libido é o libido dominante, é a soberba fundamental fundamental de querer ser igual a Deus. Como fez Satanás, enraizada no irascível, ou seja, na ira. Ó, irascível aqui. A ira está muito ligada a esse último, né? Libido. Ou seja, quando eu não consigo, eu fico irado. Esse libido deseja o bem enquanto algo árduo. Quanto ao apetite desordenado do bem difícil, pertence à soberba da vida, sendo que a soberba é apetite desordenado da excelência. Ou seja, a soberba da vida aqui, a pessoa vaidosa, ela quer, né, os bens difíceis, os bens árduos, e são pessoas muito irascíveis. Então vai estar muito ligado um com o outro. Essa irascibilidade é um aspecto dessa soberba. A pessoa é muito soberba, muito vaidosa, muito cheia de si, ela é muito irascível. É um efeito automático. Que essa coisa do poder, do ser, é a pessoa que se enche de si mesma. Às vezes não tem nada, não tem nem dinheiro, nem... mas ela se acha a última estrela, né? Então vamos lá. À frente. Então nós temos os libígenes. O libido possidente. Ixi, aqui eu acho que aqui tá errado. É o libido amante. Pronto, corrigido agora. Então eu tenho o libido amante. O libido amante, eu vou ter o quê? Eu vou ter gula, preguiça e luxúria. Como eu falei desde o começo, né? Esses pecados ligados ao corpo, ao aparelho digestivo, né? Há uma desordem completa. Então você vai ter desordem o quê? No falar. A pessoa gulosa, ela fala palavrão, ela é falastrona, ela é fofoqueira. Ela tem todas essas desordens na fala, ela vai ter tudo isso aí. Ela é preguiçosa, ela não gosta de trabalho pesado, isso aí tudo é consequência da gula. Gosta de conforto, gosta de não ser incomodado, por aí vai. O libido possidente, eu vou ter o quê? Avareza, ira e tristeza. A tristeza também é um pecado, né? Por quê? Porque eu quero um bem árduo, eu quero aquilo para mim, que eu já olhei, eu quero. Eu não consigo. Quando eu não consigo, eu vou ter uma situação de ira. Eu vou ficar irado, completamente transtornado. E logo depois vem, como consequência, vem a tristeza. Porque eu não consegui. E aqui, né, o libido possidente e depois o libido dominante. É a soberba, a vaidade, o orgulho.
né? Isso aqui é muito ligado ao corpo, ligado aos bens de ter e é ligado àquela pessoa que é cheia de si, né? Vamos olhar de novo lá o catecismo. Aqui no catecismo você vai ver muito bem, né? A tríplice concupiscência, os prazeres dos sentidos, a ambição dos bens e a afirmação de si. É isso que a gente está vendo até agora. Essa mesma coisa. Para frente. Os votos religiosos e os libides. Nós já estamos caminhando para o final. Como é que a igreja orienta, né, a gente a lidar com isso? O libido amandi, né? O libido amandi, aqui, ó, amandi, possidente, dominante. O libido amandi, você vai ter o que? Castidade e jejum. Aqui, castidade e jejum. Ou seja, para o corpo, como é que eu vou controlar uma pessoa que é gulosa? Jejum. Eu vou fazer jejum de coisas que eu gosto de comer. Eu vou exercer o silêncio. Vou fazer jejum da fala. Eu vou falar menos, vou falar só o necessário. Então eu vou procurar fazer esse exercício de cortar esses maus hábitos que eu tenho com o jejum. E a castidade, ou seja, essa questão relacionada ao sexo. Eu vou também manter preso todos esses sentimentos físicos. Eu vou tentar controlá-los com jejum e castidade. E essa é a forma que a igreja nos orienta a fazer para minimizar os efeitos desse libido. Depois, o libido possidende, né? Pobreza e esmola. Então, há uma orientação para pobreza e esmola. A pobreza não precisamente, aí é o que muito católico erra. Pensa que é para você ir para debaixo de uma ponte, pedir esmola, né? Não, você aí é a pobreza. Aí eu vou lá, né, jogar tudo fora e vou, né, dormir no semáforo, no ponto de ônibus. Não é isso. A pobreza aqui é uma pobreza, primeiro, pobreza da sua vontade. Você vai limitar a sua vontade. Entendeu? Ah, eu tenho vontade de comprar um carro novo. Não, não vou comprar um carro novo que não é necessário. Eu vou comprar um carro popular, com o mínimo de conforto possível, onde aquele carro não me vá ter esse problema de ostentação. Lembra que o possidente é aquela coisa de olhar, né? Eu olho para o carrão, então eu não vou fazer isso. Eu vou optar por um carro modesto. Você começa a fazer o exercício da pobreza. A calça, eu não vou comprar uma calça de R$ 400 ou um sapato de R$ 800. Eu vou comprar ali um baratinho que usa, que calça, para que esse meu vestir não seja motivo, né, de destaque. Então eu vou viver uma certa forma, uma vida, como o pessoal diz, uma vida mais espartana, mais pobre, embora eu possa estar lá com os bolsos cheios de dinheiro. Já viu as roupas lá do Elon Musk ou do Bill Gates ou do pessoal lá que o cara que inventou lá o Apple, né? É calça jeans e camiseta, um tênis, roupinha simplesinha. E os caras são arquimilionários. Então essa pobreza ao se vestir e pobreza na vontade. Eu não vou fazer tudo o que eu quero fazer valer aquilo que eu quero. Não, eu quero ter e vou ter aquilo que eu quero. Não, então eu posso ter uma vida modesta. Em tudo, modesta em tudo. E a esmola aqui vai ser essa questão de você se desapegar dos seus bens. E aí você tem que fazer o exercício da esmola. É dar mesmo. Pegar o seu dinheiro, colocar na caixinha da igreja. Pegar o seu dinheiro e comprar uma cesta básica para um irmão. Pegar o seu dinheiro e doar para um pobre. Então essa questão do desprendimento do dinheiro, você vai fazer um exercício importante para você dominar esse libido possidente, que é o libido de possuir.
E o libido dominante, a oração, né? E a obediência. A oração, quando você ora, você fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. O seu nome, não o meu nome. O seu nome. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, o seu reino, não o meu reino. Então, quando você reza, você se coloca na situação adequada, que você não é ninguém e que Deus é tudo. Seja feita a vossa vontade e não a minha vontade. Entendeu? E a obediência, essa questão da obediência é muito importante. Ser uma pessoa obediente, porque você começa a abrir mão daquilo que você quer, dessa autoafirmação. Então eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe, eu obedeço o chefe. Às vezes na igreja lá, a coordenadora da igreja, lá da capelinha, a pessoa analfabeta, mas ela tem tempo. Ela quer fazer aquelas coisinhas e você tem que estar ali. O que é para fazer? É para limpar chão? Eu limpo o chão. Ah, mas eu sou professor com doutorado, eu sou advogado, eu sou não sei o quê, eu sou juiz, sou médico. A velhinha lá, a pessoa mandou tu limpar chão. Você vai limpar a obediência. Essa coisa de se despojar de quem você é. Das suas patentes, dos seus cargos. Vai lá e falou, o que é que eu posso ajudar aqui? Eu, pessoa física que sabe que amanhã, daqui a 40 anos, vai estar morto. Que vai ser pó e ninguém mais vai lembrar. É esse que quer ajudar com qualquer coisinha. Não com a minha posição social. Então eu vou lá e obedeço. Às vezes está lá o padre, que às vezes o padre tem suas limitações. E você vai lá e obedece. Entendeu? E oração. E se colocar na posição adequada. E Deus é que deve ser louvado e não você. Você deixa a posição de Deus para Ele. Então, aí nós vamos ter. A única forma de sair desse sistema mundano é a renúncia de si próprio, como manda Jesus no Evangelho. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, dia a dia e siga-me. Essa é a nossa função aqui. É nos despojar de nós mesmos e seguir a Jesus Cristo. E para isso, nós precisamos ter um certo comportamento. Senão a gente vai ficar seduzido pelo mundo. Seduzido por esses 3 libídines. Essa coisa do comer, coisa ligada ao corpo. Essas coisas ligadas ao ter, possuir, querer ter bens materiais. Que isso é uma coisa que passa e a gente deixa. E essa coisa do querer ser. Quantas pessoas já foram enterradas aí que eram Napoleão, Stalin, Hitler, Winston Churchill, Papa João Paulo II. Todos esses foram enterrados. E nós também seremos enterrados e mortos. Mortos e enterrados. Então assim, e daqui a 100 anos ninguém vai saber quem nós fomos. Nós não vamos deixar marca nenhuma. Mas Deus sabe o coração de cada um. E então é importante a gente começar a ter consciência de quem nós somos, da nossa miséria e nos colocar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo de forma adequada. Tá bom? Um bom domingo para vocês. Espero vê-los aqui na semana que vem. A gente dá continuidade a essa nossa catequese e que o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, com a permissão de Deus Pai, nos ilumine e nos oriente o nosso coração para que essa verdade chegue até nós e seja compreendida de forma adequada. Salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.